No mercado audiovisual, seja em VFX, Composite, edição de vídeos ou até motion design, dominar transparência, opacidade e recortes é praticamente obrigatório. Nesse tutorial, você vai aprender os fundamentos essenciais de Match e Magic, para ter controle total sobre como os elementos visuais interagem no seu projeto. Eu vou usar o After Effects como exemplo, mas essas técnicas se aplicam em qualquer programa de edição de foto, vídeo, Composite, permitindo que você leve esse conhecimento para qualquer ferramenta que for utilizar. Claro que vai ter que adaptar a forma como trabalha e existem algumas ferramentas únicas em cada programa, mas no final, a teoria é sempre a mesma. Bom dia, artista, meu nome é Igor e hoje eu serei seu professor. Para ser mais específico sobre o conteúdo dessa aula, nós falaremos sobre Magic, Transparency Checkbox, Track Match, Set Match, Set Channels e um pouquinho de rotoscopia. Eu vou deixar aqui embaixo cada tópico que eu parei para ensinar nesse tutorial e também os momentos em que eu acabei falando de outras coisas. No entanto, eu recomendo que vocês assistam do começo até o final, porque em alguns momentos eu vou utilizar um ensinamento de algum tópico anterior. Então talvez seja importante você pegar essas dicas que eu dei antes para poder aproveitar depois. Fechou? As Magics, ou máscaras, se quiser traduzir, são provavelmente a primeira ferramenta que todo mundo aprende quando está interessado em estudar efeitos visuais principalmente, mas também audiovisual no geral, porque é uma ferramenta realmente muito importante e muito utilizada para tudo. Ela está ali para você desenvolver alguma técnica em cima disso, ou justamente para você corrigir problemas. Com certeza é a ferramenta mais coringa que tem em praticamente qualquer programa de compositing, né? Ou seja, de mesclagem de elementos para compor um efeito visual, é isso que é compositing, né? Mas principalmente no After Effects, que eu vejo que eu, por exemplo, uso muito. Até usando o exemplo de quando eu era mais novo, em 2012, quando eu comecei a estudar efeitos visuais, eu lembro de ter feito 3 vídeos iniciais, que foram meus primeiros testes, e justamente todos eles dependiam de alguma forma de máscara para poder introduzir os efeitos. E o principal, inclusive, era um efeito de visibilidade, que junto com o efeito de clone são, com certeza, os dois caminhos mais comuns para você iniciar com efeito visual. É muito comum o pessoal começar a partir de clone, invisibilidade ou lançar raio pela mão. Agora vamos parar de enrolar e vamos pôr a mão na massa. Eu estou aqui com um projeto vazio no After Effects. Vocês podem ver que a minha interface é um pouquinho mais complicada, mas é porque eu tenho alguns plugins. Essa é a aba da esquerda aqui, na Projetos e Effects. Aqui eu deixo o Render Queue, que é a fila de exportação. E aqui eu deixo uma composição, que no caso agora está vazia, né? E aqui na direita eu coloco os efeitos, e aqui, entre aspas, no meio, né? O meio da direita, eu coloco todas as 3 viewports. Viewport onde você vai assistir o seu vídeo, onde estão os elementos dispostos ali, esse tipo de coisa. E aí eu tenho essas outras abas aqui porque elas são plugins que eu utilizo com uma frequência muito grande, né? Esse tutorial não é um tutorial básico do After Effects, então o que eu recomendo é vocês procurarem algum outro tutorial que ensine a interface do After Effects e, se eventualmente quando estiverem assistindo esse vídeo já tiver um tutorial da Becine ensinando o básico do After Effects, aí, claro, podem assistir nossa. Por enquanto, como essa ainda é a primeira aula que eu estou gravando, não temos esse tutorial, mas existem planos de começar. Bom, eu criei uma comp aqui de 1920 por 1080 com 24 quadros por segundo no drop frame, né, e 30 segundos de duração, certo? Eu tenho esse vídeo aqui que eu gravei um tempo atrás de um projeto que ainda não lançou, inclusive talvez isso seja spoiler, e a partir disso eu vou ensinar como utilizar a ferramenta de máscara, né, e consequentemente uma das principais utilidades dela. Quando a gente tem uma cena assim, por exemplo, de chroma key, você vê que tem outros objetos aqui que não são em chroma key, né, e aí o que a gente faz costuma ser utilizar a máscara tanto para melhorar a performance do chroma key quanto para recortar esses trechos que não são azuis, né. Aqui em cima na barra de ferramentas você vai clicar na Pen Tool ou apertar G no teclado e clicar algumas vezes para marcar pontos, fazendo o formato que você quer com essa máscara. Pronto, depois que você clicou no ponto inicial de volta, né, na máscara, você vê aqui, eu estou com o último ponto aqui, se eu clicar no ponto inicial, ela fecha a máscara. Então agora ela é uma máscara fechada, portanto ela serve como um recorte, né. Uma outra coisa que você pode fazer, que é super importante também, ao invés de clicar em cada ponto, você pode arrastar. Quando você arrasta, você transforma essa máscara numa spline, certo? Uma spline nada mais é do que uma curva, né? Então você consegue controlar a curva através desses pontos secundários aqui, né? Respeitando ali as regras Bezier. E a partir disso você tem uma máscara que funciona para muita coisa, né? No caso aqui a gente está usando como um recorte aditivo, né? Então tudo que está dentro dessa máscara é opaco e o que está fora é transparente, não aparece, certo? Um detalhe que é super importante, se vocês não tiverem com nenhum layer selecionado,
e vocês tentarem fazer a máscara, vocês vão ver que o After Effects vai desenvolver um Shape Layer, né? O Shape Layer nada mais é do que um layer de um sólido, certo? Que contém uma cor e contém informações ali. Ele é basicamente um vetor, né? É um vetor dentro do After Effects. Inclusive, quando você importa o Illustrator para o After Effects, se for da forma correta, você vai receber Shape Layers. O Shape Layer é ótimo, você consegue trabalhar com várias coisas aqui dentro, mas ele não é o objetivo desse tutorial, embora ele sirva para uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente. O legal da máscara é que você não precisa tê-la fixa para sempre, né? Se você apertar M aqui no teclado, você vai ver que ele vai abrir aqui máscara, contanto que esteja selecionado. Se não tiver, e você tiver várias layers com máscara, vai mostrar de todos, certo? Tem outros atalhos importantíssimos, vou até citar um aqui, que eu uso muito, que é F. F, ele abre o feather da máscara, que é basicamente uma suavidade na borda, entendeu? Então você vai ver que ela vai ficar mais suave assim. Isso é bem legal para disfarçar muito problema de mudança de cor ou coisa assim. Agora, falando de uma coisa que eu ia falar aqui que é bem importante, você consegue animar todos esses parâmetros, né? Então, quando você quer fazer o que a gente chama de garbage match na área de audiovisual pós-produção, né? Que serve para tracking, serve para uma série de coisas, a rotoscopia um pouco também, você vai marcar o keyframe aqui e você consegue mover essa máscara para acompanhar mais ou menos o seu objeto, entendeu? Então você consegue animá-lo, tá vendo? Então, por exemplo, aqui eu tô mais para trás, eu vou colocar aqui. E aí eu posso mover a máscara acompanhando o meu objeto, certo? Isso é um detalhe muito importante, né? Eventualmente eu faço um tutorial mais detalhado sobre o sistema de animação do After Effects, porque tem muita coisa interessante para falar sobre. Cada programa tem sua própria ferramenta de máscara. Alguns chamam de máscara, outros chamam de curva, já vi também chamarem de janela, é o caso, se não me engano, do DaVinci Resolve. Então vale você estudar no programa que você utiliza qual que é o nome relativo para essa ferramenta, porque a ferramenta em si existe em qualquer programa. Então você tem que encontrar ali como é que funciona em cada um. Uma outra coisa que é importante saber é que dá para ter múltiplas máscaras em uma mesma camada. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa minha máscara principal, certo? Que está recortando mais ou menos ali o personagem. Se eu criar uma segunda máscara aqui, vocês vão ver que inicialmente não vai acontecer nada. Mas aqui embaixo, vocês podem ver que tem blend modes para a máscara, né? E isso aqui nada mais é do que um conjunto matemático. Eu não sei se vocês se lembram das aulas de matemática, mas existem aquelas imagens que representam dois conjuntos através de bolas, né? De círculos, e aí eles se intersectam, certo? Tem o primeiro aqui que é add, ou seja, adicionar, e ele está justamente adicionando aqui esse conjunto, certo? No meio do nada, no meio do vazio, do nulo, ele está adicionando esse conjunto. Esse segundo conjunto que eu criei aqui acompanhando esse meu bastão, eu posso subtraí-lo, por exemplo, e aí vai ficar transparente. Então se eu ativar aqui a caixinha de transparência da viewport, eu vou ver que não tem nada mostrando ali, né? Ela está realmente recortando porque está subtraindo. Se eu criar uma terceira máscara, ó, veja que por enquanto ela está como adicionar, então ela está adicionando o conteúdo em todo o trecho que ela está aparecendo, certo? Agora se eu colocar em interseção, vocês vão ver que tudo que acontecer vai estar justamente entre os dois conjuntos, né? Onde no espaço em que tem dois conjuntos aditivos, ela está aparecendo, né? Está rolando uma interseção, enquanto esse conjunto de subtração ele está realmente removendo aquele trecho, entendeu? Então vale vocês estudarem. Esses são os modos que eu mais utilizo, e às vezes eu uso o None porque às vezes eu quero desabilitar alguma máscara que eu utilizei, mas eu não quero apagar, então eu quero guardá-la, mas não quero utilizar agora. E esses outros aqui, sinceramente, eu raramente uso. Eu vejo pouca utilidade, mas não vou dizer que é, assim, irrelevante. Por exemplo, esse de diferença aqui, eu acho que ele é até mais interessante do que o Lighting e do que o Darken, porque ele faz o oposto da interseção, né? Então ele vai adicionar onde tiver elemento subtraindo, certo? E aí onde estiver adicionando ele vai remover, que é bem interessante e bem útil. Track Match é a forma mais usual do After Effects de você utilizar outra camada como uma máscara ou como um recorte da sua camada principal, né? E com camada principal eu quero dizer a camada que você quer usar para exibir um elemento. Eu importei aqui 3 vídeos de tinta sem transparência para usar de exemplo, né? Cada um com suas características, mas eu quis ter uma variação. E um outro vídeo de uma transição Liquid Transition que tem transparência, justamente para mostrar as duas formas principais de usar o Track Match. Aqui na comp, vocês podem ver que eu tenho aquele vídeo que eu estava utilizando como referência, e eu vou importar primeiro essa ink aqui, esse vídeo. Você vê que ele está muito pequeno, eu vou alongá-lo do tamanho
vídeo inteiro, eu utilizei Ctrl Alt F para isso, ele vai estender ao longo da viewport inteira, só que, como esse vídeo não é 16:9, ele modificou um pouco a resolução. Se eu tivesse que manter a escala dele, ele ficaria assim, sobrepondo, né? Existem atalhos para fazer isso, no caso eu posso usar Ctrl Alt Shift G para poder sincronizar com a altura da compra, ou eu posso usar Ctrl Alt Shift H para sincronizar com a lateral, certo? Com isso eu tenho aqui, como se fosse um gradiente, né? Eu tenho do preto ao branco e tenho os tons de cinza aqui, porque é um vídeo que tem uma tonalidade meio soft, justamente por ser uma tinta, né? E aí o que eu quero fazer com isso? Eu vou jogar aqui pra baixo, porque eu não preciso visualizar isso agora, mas não faz diferença a ordem, tá? Antigamente fazia, nas versões atuais do After Effects não faz diferença. O que tu vai fazer? Tu vai selecionar a camada que você quer que seja recortada, e aqui, onde tá essa voltinha, você vai segurar e arrastar para a camada que você quer que seja o recorte, entendeu? Com isso, a princípio não aconteceu nada. Por quê? Lembra que eu falei que essa camada não tem transparência? Justamente, o Track Matte possui duas formas de ser utilizado, com transparência, que é a padrão, ou com o que a gente chama de Luma Matte, que é basicamente uma máscara com base na luminância da camada, né? Então a gente tem o Alpha Matte, que é o de transparência, e o Luma Matte, que usa a luminância. Se você não estiver vendo todos esses parâmetros que eu estou visualizando aqui na minha composição, você pode ou ativar todos esses botões aqui embaixo, ou clicar em Toggle Switches, que ele vai alternar entre um e outro. Mas eu utilizo todos ao mesmo tempo, porque como eu tenho um monitor ultrawide com uma resolução mais alta, eu acabo não sendo prejudicado pela quantidade de botões aqui, né, porque eu tenho espaço suficiente para trabalhar com uma timeline ainda bem grande. Invistam no monitor ultrawide porque é realmente muito útil, principalmente para After Effects, tá? Mas para qualquer programa que trabalhe com 3D, com edição de vídeo, ver a timeline como por extenso de uma forma mais longa é muito bom. Voltando, aqui então a gente tem duas caixinhas, certo? A primeira caixinha, ela vai definir qual modo de matte você está usando. Se vai ser o Luma Matte ou o Alpha Matte. O padrão é o Alpha Matte, que é esse quadrado com a bolinha, certo? Ele vai simbolizar a transparência. E como a nossa camada não tem transparência, ela não está servindo de máscara porque... Quer dizer, ela até está servindo de máscara, mas ela é toda opaca, então ela não está recortando nada. Então o que a gente pode fazer? A gente pode clicar nesse botãozinho e a partir de agora ele está usando a luminância como recorte. Nesse caso, como a gente está usando a luminância no padrão, o que é branco vai ficar opaco e o que é preto vai ficar transparente. E o que está cinza, está ali no meio termo, vai ter a transparência correspondente à intensidade dessa luminância, certo? Então se for um cinza 50%, vai ser 50% de opacidade. Se eu quiser fazer justamente o contrário, o que eu posso fazer? Clicar nessa segunda caixinha, que é a caixinha de inversão. Essa caixinha de inversão, ela funciona tanto por Alpha Matte quanto por Luma Matte. Nesse caso, novamente, estamos utilizando o Luma Matte. Então agora a gente está usando o preto como opacidade e o branco como transparência. Agora, se eu quiser utilizar alguma camada que possua transparência, o que eu posso fazer? Eu vou importar aqui aquela minha transição que eu falei, certo? Vocês veem que ela tem transparência, tá com esses quadradinhos aqui que representam transparência. Se eu arrastar essa bolinha para cá, vocês vão ver que agora, logo de cara, já funcionou, né? No caso aqui, eu tive que resetar os parâmetros para poder mostrar a vocês, porque quando a gente altera esses parâmetros, por exemplo, e coloca outra camada para usá-la como Track Matte, ele vai manter esses parâmetros, eles são salvos no projeto, certo? Então eu tive que justamente resetar, e aí a gente tem aqui o que é opaco, está opaco, e o que é transparente está transparente, respeitando os padrões da camada de baixo. Para visualizar a camada sozinha, eu clico nessa bolinha aqui. Então qualquer camada que eu selecionar e marcá-la, vai ficar única ali, todas as outras vão ficar desabilitadas temporariamente, né? Se eu marcar mais de uma, essas múltiplas camadas selecionadas vão ser visualizadas sozinhas, sem as outras que pertencem a um projeto. Então, no caso de um projeto com várias camadas numa composição só, você consegue, às vezes, isolar uma ou algumas para poder ou trabalhar com melhor performance no After Effects, ou só visualizar aquele trecho único do efeito, por exemplo. Então aqui nós temos essa transição, né? Vou até baixar um pouco a resolução aqui. Aqui nós temos essa transição Liquid Transition para poder iniciar nosso vídeo, né? E ela tem também um finalzinho que funciona bem. Se a gente não tivesse esse final aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia inverter a máscara. Então agora é uma transição de final, entendeu? E no caso aqui tá com essa cor de fundo porque eu ativei de novo a máscara de baixo.
Esse é um ponto importante, inclusive. Quando você usa o Track Match, a camada que você seleciona para ser o seu recorte, ou a camada de transparência, ela vai ser desabilitada. Então a visualização dela foi desabilitada, ou seja, ela não está mais aparecendo na viewport nem no render. Às vezes, eu quero ainda assim visualizar essa camada, então eu posso reativar sem problema nenhum. Ela vai continuar servindo de máscara, só que ela ainda assim vai ser visualizada no fundo. Uma outra forma de utilizar transparências e recortes no After Effects que eu uso muito, mas muito mesmo, é essa caixinha aqui, ó, desse T. Esse aqui é o Transparency Checkbox, ou Preserve Underlying Transparency. O que ele faz? A camada que você selecionar essa caixinha vai utilizar todas as camadas de baixo como máscara de opacidade, entendeu? Existem muitas formas de utilizar essa caixinha do Transparency e eu vou exemplificar com a cartela final que eu utilizo nos rios da Becine. Aqui a gente tem uma animação muito simples, né, de texto e de elementos, tem um gradiente também animado. Você vê que tem várias camadas, né? Então, por exemplo, eu posso pegar essa transição liquid, colocar aqui embaixo. Nesse caso, ela precisa estar embaixo, né? No caso ali do Track Match, ela pode ser posicionada em qualquer lugar da composição, não tem problema. Agora, nesse caso aqui, das caixinhas, aí ela precisa estar embaixo. O que eu costumo fazer? Aqui a gente tem o fundo isolado, certo? Esse é o fundo do gradiente. Eu, nesse caso, vou usar o gradiente com Track Match. Então, o gradiente em si, ele está com a transparência dele rolando a partir do Track Match, certo? Respeitando a transição ali. Nenhum elemento acima do gradiente está respeitando o Track Match. Vocês podem ver que eles estão visíveis aqui. Claro que tem uma transparência, né, nas letras, porque eu realmente fiz com uma transparência a animação, mas vocês podem ver que ela não respeita a máscara que eu fiz usando a transição, certo? O que eu posso fazer? Eu posso selecionar todas essas camadas e usar o Track Match, ou o que eu julgo ser mais fácil e até um pouco mais organizado, eu posso selecionar todas as camadas que estão em cima da minha camada de fundo, que é a única camada que usa a transição como Track Match, e marcar a caixinha de transparency. Dessa forma, tudo que está abaixo dessas camadas que eu selecionei a caixinha vai ser usada como transparência. Como a gente tem só um layer que está definindo a opacidade, que é justamente o nosso fundo, ele está sendo usado como máscara para todas as camadas acima. Se eu, por exemplo, criar um sólido, aqui vou criar um círculo, show? E eu colocar esse círculo aqui embaixo dessas camadas de transparency, certo? Com o checkbox marcado, aonde esse círculo aparecer, o texto também vai aparecer. Por quê? Porque esse círculo é opaco e ele está abaixo de todas as camadas que estão com o checkbox marcado. E dentre essas camadas estão as camadas de texto. Portanto, onde tiver algum elemento opaco abaixo de qualquer camada que utilize essa checkbox de transparência, vai ficar opaco. Outro exemplo aqui, usando o mesmo projeto, né? Se eu remover o Track Match dessa camada de fundo e usar a caixinha nela também, onde esse círculo estiver vai ser o único ponto em que vai ter alguma coisa sendo exibida, justamente porque ele é a única camada que está ativa, né, visível, e não está com a caixinha de transparência marcada. É isso, bem simples, bem tranquilo e muito útil. Voltando ao nosso exemplo inicial, vamos utilizar agora o Set Match. O Set Match não é mais uma propriedade intrínseca das camadas, como os anteriores, exceto a máscara que você adiciona, mas ainda assim ela está ali dentro, né? O Set Match, na verdade, é um efeito do After Effects que você vai inserir na camada e ele vai funcionar basicamente como um Track Match. Então, no caso aqui eu estou utilizando o plugin FX Console, que serve justamente para a gente pesquisar os efeitos aqui, então no caso Set Match, certo? Mas você também pode pesquisar aqui pela aba Effects and Presets, que costuma demorar um pouco para carregar, por isso que eu uso o FX Console, eu acho ele mais rápido. Ele tem um atalho também, né, Ctrl espaço. É de graça o plugin, tá? Pode instalar, é da Video Copilot, muito bom. E você também pode procurá-lo aqui, né? No caso, como eu não tenho uma memória muito boa, eu costumo esquecer onde que eles ficam. Mas ele fica, se eu não me engano, aqui, ó, em Channel Set Match. Adicionando o efeito Set Match, a gente consegue pegar aqui, ó, Take Match from Layer, eu posso selecionar, por exemplo, a transição, e aí eu vou definir aqui se eu vou usar o Alpha Channel, o Luminance, se eu vou usar Red Channel
né? Blue Channel. Então essa é a vantagem de você usar o Set Match, né? O Track Match, ele é mais simples de usar, né? Ele é mais rápido, ele tá aqui, mais intuitivo, você consegue visualizar sem ter que abrir o layer aqui, né? Para poder enxergar nos efeitos. Então ele não permite que você utilize informações um pouco mais complicadas, né? O Track Match, ele só habilita a transparência e a luminância. Claro, pode inverter, mas é basicamente isso, né? Enquanto o Set Match, você consegue utilizar mais de uma opção de máscara, né? Então pode ser o canal verde, canal vermelho, canal azul, luminância, saturação, matiz e tal. E uma coisa que é interessante também é que ele pode respeitar máscaras e efeitos e máscara, né? No caso do Track Match, ele também respeita os efeitos. E se eu não me engano, ele respeita as máscaras também. Mas é interessante a gente conseguir visualizar isso e poder escolher, né? Se quer ou não que ele utilize só o arquivo source, né? O arquivo original, ou se você quer que ele utilize também máscaras ou efeitos e máscaras. Nesse caso, vou até explicar uma vantagem. A nossa camada de transição, ela não é branca, né? Então, se eu quiser, por exemplo, utilizar a luminância, vocês vão ver que vai ficar meio escuro aqui, né? Meio transparente, certo? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, inserir talvez uma curva e estourar essa cor para ficar branco. Não está mudando, por quê? Eu preciso vir aqui e selecionar efeitos e máscaras. Agora ele passou a considerar o efeito que eu apliquei, né? Então, se eu controlar a curva aqui, eu posso controlar a transparência nessa cor mais sólida. E isso é muito bom quando eu quero, por exemplo, utilizar uma camada de transição de tinta, né? Então eu tenho essa daqui, que também é uma camada que não tem transparência, certo? Eu posso, por exemplo, selecionar aqui a camada, clicar no Ink, e a partir de agora o meu vídeo tá com transparência, tá vendo? No caso aqui eu estou usando a máscara de luminância, né? E aí eu estou usando Effects and Masks. Só que eu não estou usando nenhuma máscara e nem nenhum efeito. Se eu aplicar uma curva aqui e eu quiser, por exemplo, deixar essas bordas aqui mais nítidas, eu posso forçar a curva a ter mais contraste nessas partes, então vai deixar mais ríspido, tá vendo? Muito útil também, né? Então essa é uma forma de você usar o Set Match com o Effects and Masks ativado. E aí você consegue, claro, inverter a máscara. Você consegue desmarcar essa caixinha do Stretch Match to Fit, porque no caso essa camada ela é menor, né? Então eu estou forçando ela a preencher o tamanho completo da imagem, mas ela não preenche. Tem uma série de coisas aqui que eu acho que vale estudar um pouco mais a fundo, mas esse é a teoria básica, assim. Outra forma de aplicar a máscara utilizando outras camadas é o Set Channels, né? Nesse caso aqui, parece um pouco confuso, eu sei, mas ele faz algo muito parecido com o Set Match. O Set Channels não foi feito para ser utilizado como match, mas ele pode ser. Por quê? No Set Channels você consegue definir as cores da sua camada que está com esse efeito através de outra camada. E aí tu me pergunta, pô Igor, se ele serve para você definir as cores do vídeo com base em outra camada, como que dá para usar como um match ou uma máscara? Simples. Geralmente, quando a gente trabalha com vídeo, a gente não trabalha com 3 unidades de cor, né, RGB. A gente trabalha com a quarta unidade, né, que é alfa, RGB A. Aqui a gente tem também o canal alfa, certo? Então eu posso, por exemplo, recortar com uma máscara, né, o fundo vermelho. Não importa a cor para o que eu vou fazer agora. Aí eu vou selecionar aqui o Source Layer 4, que é referente ao alfa. E aí eu vou colocar o sólido vermelho aqui, certo? Não funcionou, porque novamente a gente está usando só o source. Se eu usar masks, ele passou a utilizar a máscara. Se eu utilizar masks and effects, ele vai usar as máscaras e os efeitos. Só que nesse caso não faz sentido, porque a gente está usando justamente alpha aqui. Mas se eu tiver algum efeito, tipo um minimax, que estenda a alpha, vou botar aqui alpha e aumentar, ele vai interferir, tá vendo? Porque agora eu estou usando máscaras e efeitos. Agora, se eu só usar máscaras, ele passa a ignorar todos os efeitos. Se eu só usar o source, ele passa a ignorar as máscaras também. Dito isso, vamos para a nossa última parte dessa aula, que é provavelmente a parte mais complexa. Rotoscopia. Rotoscopia, sinceramente, ela merece um tutorial específico para ela, mas eu acho importante falar agora, porque ela serve para inúmeras coisas. Geralmente a gente faz a rotoscopia para pessoas, né? Rotoscopia nada mais é do que você recortar quadro a quadro algum elemento de um vídeo. Existem formas automatizadas e existem formas manuais.
A forma manual que a gente costuma fazer é justamente com a máscara, que foi o primeiro ponto ensinado nesse tutorial. Você vai recortar, e aí uma coisa que eu recomendo é você recortar parte por parte do corpo, né? Então, por exemplo, eu tenho a cabeça aqui, né? E aí eu vou recortá-la um vídeo assim, certo? Então, tô fazendo uma roto bem meia boca aqui, né? Mas, e aí, sei lá, vou fazer o braço, e aí eu vou preencher assim, entendeu? Por que eu recomendo fazer isso? Porque é mais fácil de você não ter que distorcer a máscara toda. E aí aqui, claro, eu teria que acompanhar com mais calma isso. Inclusive, quando eu trabalhar nesse vídeo, eu vou ter que fazer a rotoscopia, porque vocês podem ver que aqui não tem chroma key, né? Tem uma luz interferindo na imagem. Mas o chroma key, sinceramente, ele costuma ser muito mais importante para cabelo do que para essas partes mais sólidas. Então, você vai ver que em muitos vídeos de making off de filme tem trechos assim que claramente precisam ser recortados à mão, certo? E aí aqui a gente tem uma base assim de rotoscopia, né? E aí a gente teria que animar quadro a quadro com aquela solução de keyframes que eu ensinei aqui, né? Então você vai arrastando aqui, não precisa ser exatamente quadro a quadro, mas vai seguindo, certo? Para acompanhar o movimento. Aqui tá errado, né? Mas é isso, ajeita conforme a necessidade. Qual que é o ponto? Essa não é a única forma de fazer rotoscopia no After Effects. A gente aqui também tem o Rotobrush, que está na terceira versão, se eu não me engano. Para utilizar o Rotobrush, você tem que selecionar essa ferramenta de Rotobrush aqui em cima, clicar 2 vezes na sua camada, e aqui você tem o pincel do Rotobrush, que você pode segurar Ctrl e clicar e arrastar para poder aumentar ou diminuir o tamanho do pincel. E aí você vai pintar a área que você quer que tenha a rotoscopia. E aí você vê que ele vai começar a fazer um contorno rosa aonde ele acha que tem que ser inserida essa informação. Se você segurar Alt, ele vai remover, certo? E aí você pode clicar um pouco depois ou um pouco antes para poder ver a rotoscopia se propagando ao longo dos quadros, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um trechinho que já está com a roto feita, e aí tem que clicar em Freeze depois para poder cravar a rotoscopia e usar, enfim, tem que deixar ela processando esse tempo todo. É uma forma de você lidar com isso, né? A rotoscopia, ela não serve só para pessoa, como eu disse. Então, se você quiser remover um objeto, por exemplo, do cenário, você pode selecioná-lo tranquilamente. E, inclusive, isso é muito útil. E aí, se eu vim, por exemplo, para cá, tá vendo que ele tá recortado, né? Ou então eu posso, claro, recortar com uma máscara, né? Vou fazer uma máscara bem meia boca aqui para mostrar para vocês. E aí, se vocês clicarem com a ferramenta de máscara na canetinha em algum outro ponto das curvas ou das linhas que você fez, você consegue fazer outro ponto para poder marcar. Se for entre pontos que tenham curva, vai criar uma curva. Se for entre pontos retos, vai criar uma reta. Se você clicar e arrastar, vai criar uma curva também. E se você clicar e aí fazer um ponto, mas com a ferramenta você segurar Alt e clicar de novo, transforma esse ponto de reta numa curva. Muito importante. Dito isso, o que eu recomendo especificamente no After Effects para você lidar com rotoscopia? O plugin Mocha Pro. Tem a versão Mocha AE também, que é a Mocha do After Effects, mas como eu tenho uma licença do Mocha Pro, eu posso mostrar um pouquinho dele para vocês brevemente. Depois que a gente insere o efeito do Mocha no vídeo, a gente abre o plugin clicando ali na logo dele grandona. Ele vai abrir uma segunda janela, né, que é justamente o programa aqui. Ele tem a versão standalone e tem a versão de plugins para mais de um programa, eu tenho quase certeza. Eu já usei a standalone e já usei o do After Effects, não usei de outras versões, né? Aqui a gente tem o vídeo que a gente consegue passar por ele, né? E aí dentro dele a gente tem, para mim, o que é a melhor ferramenta de máscara que eu já vi, principalmente para rotoscopia, que é essa X-Spline. O canal deles, inclusive, é ótimo porque eles têm bastante conteúdo muito bom de tutorial. E é uma máscara muito fácil de mexer, tá vendo? Você pode fazer a curva aqui através desses pontos, né? E aí aqui tá marcando um keyframe. Você mover, você pode ajeitar com muito mais facilidade. É muito mais intuitivo de mexer. Então eu recomendo vocês usarem essa ferramenta aqui se quiserem fazer uma rotoscopia no After Effects. Vou deletar aqui. Também tem o modo de tracking. Então eu posso selecionar, por exemplo, aqui. Eu vou torcer para funcionar, porque esse vídeo não foi feito para tracking, né? Mas aqui eu posso clicar para ele traquear e ele vai acompanhar o meu movimento, né? Então isso é ótimo também
para quem quer fazer tracking principalmente de cenas, né? Tracking 2D. Eu não gosto de usar o tracking do After Effects com aqueles pontos, eu acho ele bem ruim. Então eu recomendo usar um tracking através de máscaras no Mocha. E aí aqui também tem outra forma de mascarar os objetos, que é a Machine Learning, né? Tem a máscara agora de Machine Learning, é uma ferramenta recente, que você consegue marcar os pontos aqui, esperar ele processar isso, né, claro. E aí ele vai te entregar uma previsão aqui, né, de como vai estar essa máscara. Aí você pode clicar com o botão direito para remover, né, onde não quer, e o botão esquerdo para adicionar, certo? E aí a gente volta para a ferramenta padrão, ele gera essa máscara aqui normal de rotoscopia, e aí a gente consegue vir aqui em Match, marcar essa caixinha para ele gerar um Object Match e rodar o tracking para ele acompanhar o nosso objeto, né? É uma ferramenta muito útil, utiliza Machine Learning da forma correta, né? Inteligência artificial sendo usada como ferramenta, o que é ótimo, e funciona super bem, né? Na medida do possível, claro. E vocês podem ver que tem alguns frames já traqueados aqui para a máscara. Se eu salvar aqui, fechar o Mocha e voltar para o After Effects, eu consigo vir aqui em Match. Pronto, aqui a gente tem a máscara, né, com o recorte que a gente fez lá no Mocha Pro. E é isso. O que eu recomendo? Estudem o máximo possível de todas essas ferramentas, né? Tenham em mente que vocês conseguem mesclar múltiplas ferramentas. Eu, por exemplo, exemplifiquei com o Track Match e a Checkbox, né, de transparência, mas vocês conseguem brincar também com o Set Match, com o Set Channels, o Track Match junto, Checkbox, rotoscopia. Tudo isso foi feito para solucionar problemas, né? Audiovisual e principalmente efeitos visuais nada mais é do que você ter que chegar até um ponto e precisar encontrar qual é o melhor caminho para aquilo, seja suavizando o financeiro, ou agilizando o tempo, ou até facilitando um pouco o trabalho, porque às vezes realmente se torna inviável fazer de alguma forma e a gente precisa contornar problemas, né? É muito comum a gente ter que fazer trabalho manual, então rotoscopia manual, às vezes até um tracking manual, para poder solucionar alguma coisa que não foi bem feita na gravação. Mas isso, no caso, eu estou falando especificamente da parte de efeitos visuais, né? Quando a gente trabalha com motion design, por exemplo, ali é tudo na nossa mão mesmo, animando e tal, a não ser que a gente use alguns plugins, né, que existem vários, muito bons para poder animar e fazer as coisas. E falando em plugin, agora vem a nossa publi, é óbvio, né? Eu venho aqui falar um pouco sobre o AEJuice, que tem esse Pack Manager. No caso, eu estou usando aqui a versão standalone, porque eu comecei a usar ela antes, né, de usar a versão com plugin. Embora eu tenha o plugin instalado aqui, né, eu uso inclusive o Easy Copy deles, que é muito bom, né, o Copy Easy. E esses pacotes aqui são excelentes, eu recomendo muito vocês darem uma olhada, né? Eu vou deixar aí na descrição um link de afiliado para vocês poderem explorar um pouco esse produto e tudo que eles têm de interessante, né? As transições que eu utilizei aqui, no caso a transição de Liquid, é justamente do pacote deles, né? Mas eu costumo utilizar muitas outras coisas, por exemplo, essas fumaças são muito úteis. Isso para VFX, né? Tem algumas coisas aqui de neve e tal, que é super interessante, muito maneiro. E recomendo muito dar uma olhada, né? Por enquanto, o link de afiliado só me dá uma moral, né? Mas é uma forma de vocês acharem mais fácil o plugin. Mas assim que tiver alguma promoção, algum cupom de desconto, alguma coisa, eu vou avisar no Instagram, eu vou avisar nas comunidades do YouTube, talvez até no TikTok. Enfim, era para ser um tutorial mais rápido, só que eu acabei explorando mais conteúdo do que o planejado, o que sinceramente para mim é bom, né? Então, valeu e não esquecem, tem muito mais no canal do Bercinho.